Boa noite para todos. Vamos dar sequência, boa noite. Vamos dar sequência no assunto imunidade para 70. Então, na página 70, você tem uma coluna. A sua pochilinha. Duas colunas aí, lado esquerdo. Mais ou menos assim o seu desenho. O que a gente vai fazer? Para a gente aprender primeiro imunidade, nós vamos primeiro estudar qual é a diferença entre incidência, não incidência, isenção, alíquota zero. Diante desses aspectos da regra de incidência e não incidência, a gente aprende o que é imunidade, a diferença para isenção e quais são as características da imunidade logo a seguir. Então a primeira coisa é visualizar uma lei. Eu coloquei para você vários fatos aí. Fato A, B, C e fato E. Bom, e o primeiro, aqui eu tenho aqui qual o fenômeno que ocorre. Fenômeno jurídico. Respectivo. Então, o primeiro exemplo que nós demos aí é quando a lei prevê um fato A como incidência. Ele diz: incide tributo sobre o fato A. Aqui eu estou localizando o que acontece dentro da lei, coluna da esquerda. Dentro da lei vem escrito assim: incide tributo sobre o fato A. Ou então dentro da lei vem escrito assim: o fato A é fato gerador. Quando a lei determina que o fato A é fato gerador ou que incide tributo sobre o fato A, estou diante de uma regra de incidência. Incidência tributária. Observe que quando a regra de incidência tributária, a alíquota pode ser uma alíquota cheia, ou a alíquota pode ser até uma alíquota zero. Observação. A alíquota zero é caso de incidência. A alíquota zero não é caso de não incidência. Por quê? Porque se eu digo que a alíquota é zero, ocorre o fato gerador. Só que a alíquota zero é um instrumento de política fiscal. Agora a alíquota é zero. Para que eu cobre o tributo, eu tenho que alterar a alíquota para 1%, 2%, 3%. E na hora que eu altero a alíquota de 0 para 1, eu tenho que respeitar o princípio da anterioridade. Pergunta número 1 de prova. A alíquota zero é caso de incidência ou não incidência? Gabarito? Incidência. Então, no primeiro caso aí, na letra A, eu estou diante de um fato que é fato gerador. Porque estou diante de uma hipótese de incidência. Poxa, na primeira aula a gente aprendeu. Quando uma lei prevê um certo fato econômico dentro dela, como sendo fato gerador, estou diante da hipótese de incidência. Primeiro a gente fez aquela relação jurídica, não sei se você lembra, né? Onde falou assim, ó, sujeito passivo pratica um fato previsto na lei. Fato gerador. Quando é que um fato é fato gerador de um tributo? Quando a lei tipifica ele como hipótese de incidência. Dentro da lei está escrito: incide tributo sobre o fato A. Dá um exemplo. Incide imposto de importação na importação de equino. A lei diz: incide na importação de equino. Importação de equino, fato gerador. Exemplo hipotético.
Observa que a lei não falou. Se eu falo assim, incide importação, incide imposto de importação. Na importação de equino, eu não estou falando na importação de bovino, falei na importação de equino. Importação de bovino foi dito no meu exemplo? Não. Então, peraí. O fato de importação de bovino, fato B, bovino. A lei não está dizendo nada sobre eles, tá? Quando a lei não tipifica o fato, importação de bovino não entrou no meu exemplo. A lei não tipificou, é um fato hipotético. Então aí eu estou diante de uma hipótese de não incidência. A não incidência é toda a ausência de... A não incidência. Aqui é uma não incidência simples. Não incidência simples também chamada ausência de previsão legal. Lógico que eu sou obrigado a dizer que o fato B não é fato gerador. Sou obrigado a dizer que o fato B não é fato gerador. A lei prevê tributação de equino, fato A, incidência. Se a lei não fala sobre bovino, fato B, bovina não é incidência, porque a lei não prevê. Obviamente que no fato B de bola não há que se falar de alíquota. Porque se não há fato gerador, nem há alíquota. Quando tem alíquota, pelo menos zero, é porque tem fato gerador. Agora, às vezes, eu olho para um fato C qualquer da vida, um fato hipotético C, ele também não está na lei por outro motivo. Às vezes ele não está na lei porque estou diante de uma não incidência por força da Constituição, ou não incidência constitucional. Constitucional. Essa hipótese, em que eu olho para a Constituição, está aqui. E ela diz, não incide tributo sobre o fato C. Se a lei diz não incide tributo sobre o fato C, quem disse não incide agora forçado foi a Constituição. Bom, o Constituinte, na verdade, ele não está preocupado em criar tributos ou extinguir tributo. Ele delega essa função à lei. Na verdade, o Constituinte, a preocupação dele é se dirigir ao legislador ordinário, seja União, Estado, DF ou município, e ele, na verdade, está limitando a sua competência. Ó, eu dei competência via União para você criar o tributo, mas você não pode tributar o fato C. Então, na verdade, quando a Constituição delimita a competência, ela diz não incide, ele está delimitando o poder de tributar que ela atribuiu ao ente tributante. Isso é uma limitação ao exercício da competência. Quem limita o exercício? Constituinte. Dizendo não incide. Essa é a famosa imunidade. Imunidade tributária. O que é uma imunidade tributária? É uma não incidência constitucional. Toda imunidade é uma não incidência? É. Mas toda não incidência é uma imunidade? Não. Tem não incidência por ausência de previsão legal, fato B. E isso não é imunidade. A imunidade só é uma não incidência quando ela é prevista na Constituição. A imunidade, eu diria, é uma não incidência A imunidade é uma não incidência constitucionalmente qualificada, ou prevista na Constituição. Na imunidade é lógico que eu sou obrigado a dizer que não há fato gerador. Não há fato gerador. NFG, não há fato gerador. Dúvidas até aí, pessoal? Tá tranquilo? Eu já encontrei meu objetivo. Já descobri que a imunidade tributária é uma não incidência forçada pela Constituição. Não incidência constitucionalmente qualificada. Enquanto a não incidência pura e simples é uma ausência de previsão legal. Então, a não incidência é um fenômeno que pode se qualificar como imunidade desde que seja prevista na Constituição. Se for uma simples ausência de previsão legal, é um fenômeno simples. Não é que se fala em imunidade.
é porque o legislador não quis tributar. Então, por exemplo, eu digo assim, olha, circular mercadoria é fato gerador de tributo. Fato A. Um exemplo outro que eu dou. Circular mercadoria é fato gerador, um fato A. Eu dou um exemplo agora de um fato mais genérico. Aquela hora eu tinha falado importação de equino, né? Agora estou falando circulação de mercadoria. Fato genérico. É fato gerador de tributo. Aí vem o Constituinte e diz assim, ô União, você não pode cobrar ICMS quando for exportação de mercadoria, na exportação. Quer dizer, a lei não pode tributar a exportação com ICMS. Não há ICMS na exportação, mas é circulação? É. Só que na exportação não caberá incidência, por quê? Porque o Constituinte proibiu. Aula do futuro. Daqui a pouquinho a gente vê isso. Não há que se falar em fato gerador se eu estou diante de uma hipótese de imunidade. E esse exemplo que eu dei para você foi de propósito. Eu falei assim, fato A, circular mercadoria é fato gerador de ICMS. O Constituinte diz, na exportação não pode ser. Aí a lei não pode tributar a exportação com ICMS. O fato C está protegido pela Constituição. Imunidade. Mas imagina só que tem um fato qualquer econômico, que é circular mercadoria, circulação de uma mercadoria D de dado qualquer da vida. E a Constituição não protege esse fato, então não há imunidade. A princípio, a lei poderia tributar. Mas imagina que agora a própria lei quer liberar o contribuinte da circulação da mercadoria D de dado. Espera aí. Circular mercadoria é fato gerador, fato hipotético A. Se a lei quiser dispensar o contribuinte da circulação da mercadoria D de dado, quem está querendo liberar o contribuinte é a lei. Toda vez que a lei libera um tributo, a lei dispensa um tributo, não é mais imunidade, é dispensa legal. Como é que vai vir escrito assim? Pode vir escrito assim, ó, fato D. Ah, o fato D ela quer liberar, ela escreve assim, ó, fato D. Não incide. Por que às vezes ela não basta ela ficar omissa como ficou no fato B? Porque às vezes o fato gerador é um fato genérico, circulação. E para você excluir um determinado fenômeno, um determinado fato econômico, para você excluí-lo, você tem que excluir de forma expressa. Tem que falar, não incide ICMS na circulação da mercadoria D. Se não houvesse a exclusão expressa dentro da lei, o que vai acontecer? Aquela mercadoria D vai cair numa regra geral de incidência. Então, às vezes, a lei, para liberar um tributo, ela tem que liberar de forma expressa, não basta ficar omissa. Se ficar omissa, aquela regra cai numa regra geral de incidência. Isso é uma não incidência também. Mas isso é uma não incidência legal. Ou legalmente qualificada. Porque agora não é uma não incidência simples ou simples não incidência. É uma não incidência legalmente qualificada, que eu vou colocar a seguinte sigla. NT. Não tributável. Toda vez que cai a notação NT, estou diante de uma operação não tributável ou não incidência legalmente qualificada. E isso recebe um apelido. O apelido disso é uma isenção. Porque a liberação foi dada em lei. Toda vez que a lei libera um tributo, é uma isenção. Mas essa é uma isenção atípica. Bem atípica, que em próprio concurso, na verdade você só encontra o examinador falando não incide. A lei diz não incide. Por que eu não me preocupo falar isenção? Porque não está escrito isento dentro da lei. Mas quando a lei fala não incide, não tem jeito. É uma não incidência legal. E isso recebe um apelido. Vou colocar aqui o apelido. Isenção. Ah, o apelido é isenção. Eu não estou entendendo. Por que não é imunidade? Porque não está escrito não incide na Constituição, está escrito na lei. Quando a lei libera um tributo, é uma isenção. Quando a Constituição protege um fato econômico da tributação, é uma imunidade.
Peraí, mas tem uma diferença, professor, entre o fato D de dado e o fato B de bola. No fato B de bola, a lei não fez previsão do fato. Às vezes, basta a lei não prever o fato que não há incidência. Mas às vezes, se o fato não for previsto, às vezes, por lei, ele cai numa regra geral de incidência. Então, às vezes, a lei tem que liberar expressamente. Tem que fazer uma não incidência qualificada. A diferença é que quando a lei faz expressamente, é uma isenção. A isenção é uma dispensa expressa na lei. É quando a lei expressamente libera um tributo, de forma deliberada. Qual foi a técnica usada no fato D de dado? A técnica que foi usada aí foi da não incidência. Então, sou obrigado a dizer que o fato D de dado não é fato gerador. Não é. Não é. Que não há incidência. Não há que se falar em alíquota. Muitas vezes, essa não incidência também está prevista em lei complementar federal. Ela diz, não incide tributo sobre o fato D. Quando a lei complementar diz não incide, isenção é. A não incidência pode ser prevista na lei do tributo, mas a não incidência, às vezes, também está prevista em lei complementar, a título de norma geral. Não deixa de ser uma isenção.